erros, colocando-os em uma galeria da qual eles nunca poderiam fazer parte por meio dos seus próprios esforços. Quais são as lições que a gente pode retirar aqui da genealogia de Jesus? Primeiro, Jesus Cristo, Ele não limita sua graça aos padrões ou expectativas humanas. A genealogia de Jesus apresentada por Mateus, ela começa e ela termina com 2 nascimentos causados pela intervenção divina. Quem é o primeiro aí? Abraão. Abraão e Sara não podiam ter filhos. Foi somente pela graça de Deus que eles tiveram Isaque. O último, Jesus. Semelhantemente, o nascimento de Jesus foi algo sobrenatural. Ele nasce de uma virgem a fim de enfatizar a sua origem divina. O nascimento de Jesus teve a participação humana, mas principalmente a participação divina. Por causa disto, o pecado original, ele não alcançou a Jesus Cristo. Essa é a ideia lá de Lucas 1,35, quando o anjo diz que por causa da obra do Espírito Santo, a criança que estava sendo gerada no ventre de Maria seria o santo, ser chamado de santo. Outro detalhe, Mateus ele é muito cuidadoso em mostrar que Jesus ele não foi gerado, Jesus nasceu. Se você observar depois na leitura, você pode perceber que para todas as pessoas, Mateus ele utiliza a expressão gerou. Mas quando chega a vez de Jesus, Mateus modifica a expressão e diz que Jesus nasceu. Ninguém gerou Jesus, ele simplesmente nasceu. Para mostrar que ele é diferente dos demais, que ali houve algo sobrenatural. Outra verdade presente na genealogia que mostra que Cristo não limita a sua graça aos padrões humanos é a presença de pessoas gentílicas. Aqueles que estavam sem Deus e alheios à aliança da promessa, eles são incluídos na família de Cristo. Aqui você encontra Ruth. Quem é Ruth? Não era uma judia, era uma moabita. Sangue gentílico entrou na genealogia de Jesus. Ruth era uma adoradora de deuses estranhos, que se converteu ao Deus de Israel e teve o privilégio de ser a tataravó de Jesus. Aqui você encontra Raabe. Ela não era somente uma cananita, mas ela era o quê? Uma prostituta. Ela casou-se com um israelita e dela veio o seu tataraneto, que foi Jesus Cristo. Ou seja, o sangue gentio nas veias do Messias era um testemunho de que a graça de Deus, ela não estava limitada pelos padrões humanos. O sangue gentio nas veias de Jesus nos mostra que a graça de Deus alcança aquelas pessoas que normalmente não se esperam que sejam beneficiados por essa graça. Gente que você nunca imaginou, por causa da graça, pode fazer parte da família de Cristo.
Outra lição da graça triunfante de Deus na genealogia de Jesus. Jesus, em sua graça, Ele toma sobre si não apenas as nossas dores, como vai dizer Isaías 53, mas Ele também toma sobre si as nossas mazelas. Mateus nos mostra que, além das dores do seu povo, os israelitas, Jesus assumiu também as suas vergonhas. Afinal, Ele identificou-se com os pecadores. Você está entendendo o que eu acabei de falar? Jesus identificou-se com pecadores. Não existe, é muito interessante que não existe nenhum padrão de retidão na linhagem de Jesus. Davi gerou a Salomão em uma relação adúltera por meio de uma mulher de outro homem. E esse caso envolveu adultério, assassinato, despotismo e muita mentira. Salomão foi um grande mulherengo e o seu filho Roboão foi um tolo e um obstinado. Aqui você tem Acais, que além de copiar os procedimentos ímpios, ele queimou o próprio filho em holocausto. Cada um desses aí foi incluído na genealogia de Jesus, demonstrando o quê? Que o nosso Senhor assumiu as fraquezas e os pecados dessas pessoas. Uma palavra muito importante sobre isso aqui. O fato de Jesus, em sua graça, se identificar com as mazelas do seu povo, deve ser uma mensagem de consolo e nunca de condescendência com o procedimento pecaminoso. Antes de alguém racionalizar ou justificar os seus pecados dizendo assim: Jesus se identificou com os pecadores lá na sua genealogia, lá na sua própria linhagem. Antes da pessoa falar isso, essa pessoa deve se lembrar que Jesus não veio para exaltar os seus ancestrais, Ele veio para salvar os seus ancestrais. Então a graça de Cristo, ela não é motivo para libertinagem. Pelo contrário, ela convida ao arrependimento a fim de se obter salvação eterna. Terceiro, que lições acerca da graça triunfante de Deus nós podemos retirar da genealogia de Jesus? Cristo graciosamente redime não apenas a nossa alma, Cristo redime a nossa história. Alguém disse que a primeira e possivelmente a mais profunda característica da graça é que ela pressupõe pecado. Se não existisse pecado, para que existiria graça? Graça pressupõe pecado. Ou seja, o objetivo da graça é redimir, por meio da obra de Cristo, quem? Pessoas pecadoras, caídas e indignas. Muitas pessoas mencionadas aqui na genealogia de Jesus, elas, preste atenção, elas não são lembradas por suas falhas, mas elas são lembradas por aquilo que Deus realizou nas suas vidas. Eu explico.
Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Ele é assim considerado não por causa do seu adultério, mas por causa da graça de Deus que redimiu a sua história. Raabe é citada por Tiago não pelo seu procedimento promíscuo, mas por sua fé no Deus de Israel. A triste história de Ruth, ela é redimida e se torna um romance da redenção. Manassés, o grande feiticeiro, após o seu arrependimento, promoveu uma grande reforma em prol do culto verdadeiro ao Deus de Israel. Então, a genealogia de Jesus relatada por Mateus, ela nos mostra que aqueles que confiam no Senhor, eles não são apenas justificados, mas a história dessas pessoas conhece um negócio chamado de redenção. Redenção é algo que muitas vezes é mal compreendido por todos nós. E porque é mal compreendido, nós vivemos botando o dedo na ferida das pessoas. Nós vivemos falando mal das pessoas. Vivemos lembrando do passado cheio de iniquidade das pessoas. Porque a gente nunca entendeu o que a Bíblia fala sobre redenção. Raabe é mencionada aqui pelo que ela fez de errado? Não. Alguém uma vez disse que redenção é o seguinte: imagina que uma grande tela que há de ser usada por um pintor. Existem telas pequenas, existem telas de 2, 3 metros. Então imagine aqui uma tela gigante. E aí, antes do pintor profissional vir e pintar o seu quadro, vem um amador aqui e dá alguns traços aqui. E aí alguém vira para o profissional e diz assim: nossa, alguém veio aqui, fez esses traços, perdemos a tela, vamos ter que comprar outra, jogar essa no lixo. Aí o profissional diz assim: ó, não mexe nela, deixa do jeito que está. Aí ele vem, olha para os traços que foram feitos ali pelo amador, analisa, pondera. Depois ele vai lá e apanha o seu pincel e começa a mover o seu pincel vagarosamente ao redor daqueles traços. E preste atenção, sem apagar, sem borrar os traços do amador, ele é capaz de criar na tela algo espetacular. Ele é capaz de incorporar os riscos horríveis e sem sentido do amador à sua pintura. E quando o quadro fica pronto, é impossível notar quais foram os traços do amador e os traços do profissional. Na verdade, os traços sem nexo do aprendiz tornaram-se parte da belíssima obra do grande artista. Essa pessoa disse: isso é redenção. O Deus que redime o pecador, Ele faz exatamente isso. Ele não elimina os nossos erros do passado, mas Ele constrói algo belíssimo em nossas vidas a partir das nossas manchas. O Deus que redime o pecador é esse grande artista
que soberanamente incorpora os nossos erros à sua obra magistral de conduzir as nossas vidas. Isso é redenção. Aí chega um fariseu, um legalista, um fofoqueiro e tenta ficar encontrando no quadro geral os riscos do amador, quando o profissional já veio e fez tudo perfeito. Gente, a graça de Deus nos mostra que aqueles que confiam no Senhor não são apenas justificados. A história deles conhece redenção. Por tudo que vimos até aqui, fica evidente que a genealogia de Jesus não é meramente uma lista de nomes. A genealogia do nosso Senhor contém uma impactante mensagem de graça e de consolo para todos os pecadores arrependidos. A genealogia do nosso Senhor deixa evidente que o nosso Deus é autor de novos começos. A genealogia de Jesus Cristo deixa evidente ou nos mostra que não existe pecado demasiadamente grande que Deus não possa perdoar e redimir. Se a Bíblia nos diz que Deus apanha os nossos pecados e lança lá no fundo do oceano e diz: dos teus pecados não me lembrarei mais, por que o irmão legalista e fariseu coloca o dedo na cara e fica falando mal do outro? Quando Deus já perdoa aquela pessoa. Nas nossas conversas familiares, de amigos, a gente fica falando dos erros das pessoas. Cuidado. Isso é pecado grave contra o Senhor. Porque se Deus perdoa e redime as nossas histórias, quem somos nós para ficar colocando mancha na história das pessoas que Deus já redimiu e perdoou? A genealogia do nosso Senhor nos mostra que não há pessoas tão distantes ou pessoas que caminharam tão longe que não possam ser alcançadas pela graça de Deus. John Newton, autor do hino Maravilhosa Graça, ao longo da sua vida, ele lutou muito contra os tormentos de uma memória pecaminosa. Você não tem essas crises, não? Eu tenho. Memória de coisas erradas que eu fiz. E elas me assombram. Elas me atormentam. De quando em vez, elas vêm sobre mim para me atormentar. E aí eu preciso lembrar que a graça de Deus, ela não apenas nos justifica, ela redime as nossas histórias. Os traços que eu dei no quadro, sem saber o que estava fazendo, Deus conserta tudo. Mas John Newton, ele diz, olha, ao longo da minha vida, eu fui muito atormentado pelas minhas memórias pecaminosas.
John Newton, não sei se você sabe, mas ele foi traficante de escravos. As coisas que John Newton fez com centenas de africanos, certamente que deveriam ficar na mente dele, lembrando de todas as atrocidades que ele fez. Conta-se que em seu leito de morte, antigamente as pessoas se juntavam, diferente de hoje, que a pessoa morre sozinha no hospital, mas a família ficava junto das pessoas que morriam. E no seu leito de morte ele sussurrou para sua família, e ele disse assim: a minha memória, ela já está quase apagada, mas eu ainda me lembro de duas coisas. Eu me lembro que eu sou um grande pecador e que eu tenho um grande Salvador. E eu não creio que um antigo traficante de escravos precise se lembrar de nada mais além disso. Eu sou um grande pecador, mas tenho um grande Salvador. A graça de Deus, ela não apenas nos justifica, ela redime a nossa história. Eu pergunto, se você fosse fazer a sua genealogia, se você pudesse, tivesse condições de escolher aquelas pessoas que fariam parte da sua ascendência, quem que você colocaria na sua genealogia? Pessoas respeitáveis? Grandes líderes? Pessoas que têm lá um padrão de comportamento aceitável pela sociedade, pela igreja? Seriam as pessoas que você ia escolher? E quais aquelas que você iria omitir? Você colocaria ali na sua genealogia adúlteros, assassinos, mentirosos, idólatras, arrogantes? Colocaria? Você colocaria na lista de ascendentes da sua família alguém que matou os próprios filhos? Alguém que matou os próprios filhos? Gente, qualquer um de nós aqui, todos nós, deixaríamos de fora essas pessoas não gratas aos olhos da sociedade da nossa lista. Mas deixa eu te dizer uma coisa: com Jesus Cristo, que teve a oportunidade que nós não tivemos de escolher os seus ascendentes, porque quem controla a história é Deus, não foi assim. Deus, o Pai, em sua soberania, inspirou o evangelista para que ele colocasse na genealogia de Jesus pessoas que cometeram os piores pecados. O Pai, na sua soberania, inspirou Mateus para que ele colocasse na genealogia de Jesus pessoas que fizeram coisas terríveis, que nós muitas vezes temos vergonha só de falar. E tem um detalhe nessa história toda, e eu vou encerrar com esse detalhe, que eu acho assim algo espetacular. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Hebreus 2.
versos 10 e 11, o autor diz assim: era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe. Quem é esse? Deus Pai. Era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ou seja, Deus Pai, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles, Jesus Cristo. Pois todos vêm de um só. Ou seja, tanto Jesus Cristo, como aqueles que o Pai quer aperfeiçoar por meio do sofrimento do autor da salvação deles. Então, todos vêm de um só. Tanto o que santifica, Jesus Cristo, como os santificados. Quem são os santificados aqui? Quem são os santificados? São todos aqueles que um dia foram pecadores. Quem são os santificados aqui? Todas aquelas pessoas que um dia foram pessoas da pior espécie. Quem são os santificados aqui? Pessoas como essas narradas na genealogia de Jesus: adúlteros, assassinos, mentirosos. Agora presta atenção o que diz o final do verso 11. Por isso é que ele, Jesus Cristo, não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é algo fantástico. Por quê? Porque existe lá na sua família pessoas que são desprezadas, mal vistas e escondidas por causa dos pecados que ela cometeu? Pois na família de Deus não existe isso. Porque quando alguém é salvo por Cristo, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Você se envergonha dos membros da sua família que cometeram os piores pecados? Jesus não se envergonha daqueles que ele redimiu. E o autor de Hebreus diz: ele não se envergonha de chamar aquelas pessoas miseráveis de irmãos. O pai do filho pródigo, quando o filho volta, o pai ficou com vergonha? Ficou com vergonha. Desperdiçou os bens todinhos da família, se envolveu com prostitutas. Assim que o rapaz volta para casa, o pai dá uma festa. O pai chama todas as pessoas. Ele não esconde da vizinhança, ele não esconde dos parentes o filho que desejou que ele morresse. Ele sequer acolhe o pedido do filho de ser tratado como um dos trabalhadores. Ele não rebaixa o filho, ele não diminui o filho, ele não esconde o filho, ele dá uma festa. E ele convoca a sociedade e diz: o meu filho que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi achado. Ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Mesmo Tamar, olha aí na genealogia de Jesus, Tamar está lá. Ele não se envergonha de chamar Manassés de irmãos. Olha a genealogia de Jesus. Ele não se envergonha de chamar uma prostituta de irmã. Raabe está lá. Olha a genealogia de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não se envergonha de chamar você de irmão. Quando o livro da vida for aberto,
você ouvirá: vinde a mim, Alain, para o reino que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo.